Olá, eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com cabelos castanhos e olhos castanhos, uns cabelos castanhos encaracolados na altura do ombro, e hoje estou aqui para mais uma edição do Consulta de Rotina e estou vestindo uma blusa clara. Com o fim do ano batendo na nossa porta, é o momento que a gente para fazer um balanço do que foi esse último ano e o que a gente quer para o ano que vem. E com certeza, entre os pedidos e os planos para 2025 está cuidar da nossa saúde, não é? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é muito mais do que a ausência de doenças, mas é um estado de bem-estar físico, mental e social. E eu ouso dizer que também espiritual. Hoje nós estamos aqui recebendo Deusivan Silva, capelão do Hospital Paulistano, muito querido por todos lá, inclusive, para a gente falar um pouquinho sobre como ser uma pessoa melhor, a relação entre a saúde e a espiritualidade e muito mais. Deusivan, seja muito bem-vindo, pode se apresentar, obrigada por estar aqui com a gente, e aí logo em seguida, já aproveitando, conta pra gente o que é o capelão e qual é o papel de um capelão no hospital. Obrigado, Mariana, pela acolhida. Deusivan, sou pardo, olhos pretos, estou vestido uma camisa azul com blazer preto, né, e hoje exerço o papel de capelão no Hospital Paulistano. Então, quando a gente fala de capelão, a palavra capelão vem do latim capere, que quer dizer capa. E tem uma história muito bonita porque Martinho, ele era um soldado romano, e aí ele passando uma vez pela rua encontrou um mendigo na rua. Ele tira a sua capa e coloca sobre aquele mendigo. E a palavra capelão vem daí, de capa, a capa da caridade. Então, o capelão é aquele que dentro de uma organização é aquele instrumento de caridade e de espiritualidade para aquele povo. Então, a palavra capelão, ela vem daí, né? Dessa palavra raiz, que significa capa, cobertor da caridade para aqueles que sofrem e para aqueles que padecem. E aí lá no Hospital Paulistano, é a sua função ali dar esse suporte, esse apoio para os nossos pacientes e colaboradores também. Sim, estou lá há mais de 7 anos no Hospital Paulistano e dou suporte para os pacientes do hospital na dimensão espiritual, tanto para as famílias como também para os pacientes. Esse suporte da força espiritual, quanto ele é importante, né, na vida de cada pessoa. Então, e também para os colaboradores, tanto médico como aqueles outros também que necessitam do apoio espiritual. E lá estou a serviço dessas pessoas, para que assim eles possam fazer um processo da sua vida de forma muito, muito presente do amor de Deus nas suas vidas. Legal. A gente vai falar bastante aqui sobre espiritualidade, saúde, né, que estão ali bem conectados. E a gente tem uma pergunta para iniciar que acho que vai guiar bem nosso papo. Vamos ver? Olá, eu sou Andresa Feijó, da Comunicação Externa. Sobre esse tema tão importante, a gente sabe que fé e espiritualidade são coisas que caminham juntas. Mas, na prática, qual a diferença entre elas? Uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade abarca todo o ser do ser humano. Nós somos uma pessoa constituída de corpo, alma e psique, né? Então, a espiritualidade faz parte da nossa relação transcendente. Então, quando a gente fala de fé e espiritualidade, a fé está ligada muito à dimensão religiosa. Então, uma pessoa católica, uma pessoa evangélica, uma pessoa da Umbanda, cada religião ela tem sua espiritualidade. E ela vive aquela espiritualidade da qual ela está inserida. A espiritualidade vai muito mais além disso, né? Eu posso não ter uma religião, mas posso ter uma espiritualidade. E isso é muito importante para o ser humano, porque a natureza é a referência desse ser sobrenatural também. A partir das coisas criadas, essas coisas criadas me levam também ao transcendente, que pode ser Deus ou pode ser outra coisa, aquilo que traz sentido para ela. Então, a crença, né? É a crença em si. Então, ela é fundamental. Então, o homem em si é um ser espiritual. E em que medida que a espiritualidade ela ajuda na nossa saúde mental? Na medida que ela é um aliado da saúde mental, né? Um grande aliado. Porque hoje nós vivemos tempos muito difíceis, difíceis mesmo, né? E aí a espiritualidade é fundamental. Como ela nos ajuda? A dimensão da contemplação, né? Eu posso, um exemplo muito simples, eu posso sentar um dia e contemplar a natureza, né?
Isso nos traz uma grande paz interior, a meditação, a oração. Porque a paz não é fruto das palavras, é fruto de uma graça de Deus que habita dentro de nós. Então, essa graça ela vai agindo, né, dentro da nossa vida. E ela é muito importante. Então, olhar as coisas criadas. A partir das coisas criadas, nós podemos encontrar o transcendente que é Deus na nossa vida. Né? A gente fala, né? Eu sei que não foi algo exclusivo de 2024, mas 2024, particularmente, a gente teve momentos aí bastante conturbados, digamos assim, né? Tanto de desastres ambientais, como as enchentes lá no Rio Grande do Sul, as eleições tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil foram bastante polarizadas. A gente vive aí guerras, né, mundiais, crises globais. A gente tem uma pergunta do Luiz sobre isso. Vamos ver? Luiz pergunta, como sobreviver a esses momentos de mudanças de tudo ao mesmo tempo agora? Então... Pergunta difícil de ser respondida. Sim. Daí. Mas é um tempo, primeiro, que nos abre a esperança. Há sempre um tempo de esperança. E uma das coisas que abre o ser humano e a humanidade é um dos pontos fundamentais da espiritualidade, que é a compaixão. Então, diante da guerra, diante desses desastres ambientais, diante de tantas coisas, o ser humano ele se abre a essa dimensão da espiritualidade. O homem espiritual ele é capaz de ter um coração de compaixão. E aí nós vimos quantas pessoas, quanto homens e mulheres, se abriram a esse espaço de compaixão ao outro. O outro que sofre, o outro que padece. E como eu disse no início, eu coloco a capa da caridade, né? Porque o meu coração se enche de compaixão para aqueles que sofrem. E isso é espiritualidade. O homem espiritual ele é capaz de olhar aquele que sofre e colocar a capa da caridade. O homem que não traz a espiritualidade, ele se fecha em si mesmo. Porque a gente não, na verdade, a gente nem está olhando a religião quando a gente pensa em ajudar, né? Uhum. Então, assim. Porque a caridade vai além da religião. Né? Nós somos chamados a ser homens e mulheres caridosos, né? Instrumentos da paz para o mundo. Então isso é muito belo. A gente vê, e muitas religiões se juntaram, mas muitas pessoas também se juntaram, independente de religião, para fazer essa ação de caridade em vista daqueles que sofrem. Então quando a gente vê lá o soldado Martinho passa, ele não via quem era que estava lá, à beira do caminho. Se era um muçulmano, se era um católico. Não, simplesmente tirou a sua capa e colocou sobre aquele que sofre. Então a compaixão é isso, né? É sair do meu ambiente normal, né, da minha vida de conforto, e ir para aqueles que sofrem. Isso é espiritualidade. Isso é a essência da espiritualidade, que é a compaixão. E quando a gente fala de quem passou por tudo isso, como sobreviver isso, acho que vai muito da resiliência da pessoa? Sem dúvida, né? Mas quando a gente passa por esses momentos difíceis, neste momento, quando a gente falou da saúde mental, mas o quanto é importante a dimensão espiritual também. Porque é na dimensão espiritual que a esperança vem. Como diz aquele ditado, a esperança é o último que morre. Sim. Então, assim, é na espiritualidade que essa esperança é reforçada. Não é um fim. Existe um novo tempo que há de surgir. Então, é por meio da espiritualidade que a esperança se renova dentro de nós. Então, a espiritualidade traz isso. Não, existe alguém que me ama em primeiro lugar. Existe alguém que é capaz de me fortalecer. Então, a resiliência vem daí. Em situações totalmente difíceis. Quantos pacientes eu já vi em situações, né, que aparentemente... Desacreditada, né? Mas tem uma força e uma esperança que não brota de nenhuma palavra humana, mas de algo interior, né, e que é fruto da espiritualidade. Quando a gente passa por esses momentos de dificuldade, a gente passou ali pela pandemia, né, também, que muita gente acreditava, eu acreditava que as pessoas fossem sair melhores disso. Não vou dizer que não saíram, mas que a gente viu que muitas se fecharam, muitas não conseguiram disso, né, de viver em comunidade, de pensarem um pouco, né, nessa parte relacional. Como que essa parte relacional ali, ter uma escutativa, prestar esse apoio, né, esse suporte, o quanto que isso é fundamental para a gente como ser humano, né? Não se fechar, não sei quanto é importante essa vivência, né, com outras pessoas e ajudar e também se permitir ser ajudado. A pandemia, ela trouxe dois movimentos.
ou eu me abri totalmente ao outro, à escuta, ou eu me fechei completamente, né? Nas minhas dores, nos meus sofrimentos. E a pandemia nos trouxe também a dimensão de nos refletir sobre o passageiro, né? Sobre o eterno, o que passa, o que realmente tem valor na nossa vida, porque ela nos mostrou o que realmente tem valor, o que é necessário de fato, porque tudo passa, mas somente Deus vai permanecer na nossa vida. Tudo é passageiro, né? Mas Deus é eterno, e a espiritualidade nos traz isso. Então, a pandemia nos trouxe essa reflexão. Algumas pessoas saíram bem, outras não, né? Outras saíram mais fechadas, voltadas para si, enquanto outros tiveram um coração mais resiliente, aberto à dimensão da compaixão. Então, ela nos trouxe essa reflexão, que tudo é passageiro. E nos trouxe também a dimensão da escuta. E quantas pessoas sofreram na pandemia? Então, ela nos trouxe a dimensão de escutarmos mais. Acolhimento, né? Acolher os que sofrem, os que... Empatia, né? Então, tudo isso nós aprendemos na pandemia. Ela nos trouxe esse valor. Que ao passar pelo outro, perguntar como você está. Isso é no nosso trabalho, na nossa casa. Isso independe de religião, né? Isso independe de religião. Né? O homem espiritual é um homem que tem o seu olhar voltado para o alto. Né? E já diziam os filósofos. Né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa transcendente. Eu vou passar. Mas tem algo que está além de mim. Né? Que está além do natural. Então, a pandemia nos trouxe esse olhar. Né? Que eu preciso olhar para algo que está sobre mim, que está além de mim. Uma força maior, né? Uma força maior. Você fala muito sobre a vida ser passageira, né? Que balanço que a gente faz sobre isso? Como que a gente fala que eu posso deixar, né, por aí na nossa vida? A gente tem virtudes? Como a gente fazer esse balanço aí dessa vida passageira? Quem a gente quer ser, né? Pois é. E realmente, quando a gente se depara com a nossa finitude, sabe, Mariana, a gente vai dando sentido a tudo. Tudo é muito importante. Ao acordar, ao estar no meu trabalho, a ser grato pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão do meu lado. Porque eu não sei. Não está sobre as minhas mãos, né? O dia que eu vou, né? O dia que eu não estarei mais aqui na Terra. Eu não tenho esse domínio, mas eu tenho o domínio de fazer um dia melhor, né? De poder sorrir, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Né? Mesmo nos momentos dolorosos, e isso eu tenho experimentado dia a dia na vida dos pacientes, na minha vida também, que mesmo nos momentos mais difíceis eu posso sorrir, eu posso encontrar um sentido, né? E eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa virtuosa, eu posso ser uma pessoa resiliente. E isso, né, é a graça e o dom da espiritualidade que me faz viver isso, né? Não simplesmente por ter uma religião, mas simplesmente por ter uma relação com o transcendente, com Deus. E ele vai gerando essa graça dentro de mim, ser um homem virtuoso, um homem paciente, um homem caridoso. Né? Aristóteles já dizia que o homem virtuoso se dá na prática. Ele se torna um homem paciente praticando a paciência. Ele se torna um homem caridoso praticando a caridade. Né? Não é um ato de caridade que me faz caridoso, mas exercendo a caridade dia a dia. Então, isso no meu trabalho, na casa, na igreja. E quando a gente fala, né, da vida ser passageira, eu acredito, assim, né? Penso que a gente... O que eu quero? Qual é o meu propósito, né? Nessa vida? Quanto é importante a gente encontrar esse propósito, valorizar as virtudes nas pessoas, né? Sim. Porque quando eu reconheço isso que você disse, qual é o meu propósito? A nossa vida se torna mais leve. Qual é o meu propósito? Eu não estou aqui na Terra por acaso. Existe uma missão. Sim, exato. Eu não fui criado simplesmente assim, quando eu fui criado, Deus disse assim, eu vou jogar Deus lá no mundo, mas para quê? Pro nada? Não, existe uma missão. E a nossa missão é de ser sempre pessoas melhores, pessoas do bem, pessoas virtuosas, pessoas que exerçam a caridade. Tem um dos mandamentos muito importantes, são 2, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Tá aí. Ao próximo. A gente cuidar da gente também para cuidar do outro. Né? Então, se eu amo a Deus e amo o próximo que está... Quem é o meu próximo? É a pessoa do meu trabalho, da minha casa, da igreja, família. Da minha família. Ou até quem eu não conheço. Até quem eu não conheço. Né? Então, até Jesus disse, né? Se amar aquelas pessoas que amam é fácil, mas será que eu sou capaz de amar os meus inimigos? Né? O amor também está aí. Sim, né? A resiliência também está aí. Amar aquelas pessoas são difíceis no meu trabalho, porque tem pessoas difíceis no nosso trabalho, pessoas difíceis na nossa casa, pessoas difíceis na faculdade, nas nossas relações.
Mas o amor é capaz de ultrapassar isso. Sim. E eu sou suspeita, porque eu dou amor. A gente até brinca, né? É legal, é óbvio que a gente quer receber algo em troca, mas acho que quando a gente faz algo sem esperar alguma coisa em troca, quando a gente recebe é mais surpreendente ainda, né? Não criar a expectativa. E você fala muito sobre a gente encontrar esse propósito e saber que a gente tem uma missão, a gente também entende, né, com a nossa vivência, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, às vezes a gente quer alguma coisa muito grande e a gente descobre que a gente não tem controle de nada, né? Sim. Às vezes é ali na dor que você fala, meu Deus, não tá no meu controle, né? É isso mesmo. A gente não tem um controle, mas a gente tem um controle diante daquela situação, né? Qual é a resposta que eu dou diante dessa situação? Ou eu posso me fechar, né? Ou posso ser uma pessoa melhor. Só dando um exemplo, tem um logoterapeuta que eu gosto muito, que chama Viktor Frankl. Ele era médico, um judeu, foi colocado no centro de concentração, ele e a família, e ele viu toda a família ser morta, carbonizada dentro do centro de concentração. E ele sobreviveu, porque era médico, para ajudar os prisioneiros. Aí você olhando racionalmente, como é que esse homem pode encontrar um sentido para a vida dele, mesmo diante dessa situação? E nós olhamos muitas vezes na nossa vida situações que, meu Deus, como é que eu posso encontrar um sentido diante dessa situação? Né? Mas foi nesse momento mais difícil da vida dele que ele encontrou. Que ele disse, olha, se eu não consigo mudar essa situação, que mude a mim mesmo. Que a mudança aconteça dentro de mim. E foi ali onde ele começou a encontrar um novo sentido para a vida dele. E aí onde é que entra a espiritualidade. Sim. Foi aí que ele encontrou a relação dele com o transcendente. A partir daqueles prisioneiros, que também não tinha mais sentido para viver, ele encontra um novo sentido. Então não importa a situação que nós estamos vivendo. Sempre existe um sentido novo. O que é que eu vou encontrar? E quantos pacientes eu vejo que dizem, meu Deus do céu, não sei se eu daria uma resposta, mas ali eles encontram uma paz, uma força, uma alegria. Isso por meio da oração, da meditação, pessoas melhores. É isso que eu ia te perguntar. Uma das coisas que a gente pede para o novo ano é paz, né? Todo mundo pede. Quem não quer paz para o novo ano? Como que a gente alcança essa paz? Como que a gente consegue cuidar da gente, cuidar de si mesmo, até para poder cuidar dos outros, nesse mundo tão demandante que a gente vive? Que dica que você dá aí pra gente? Mariana, é muito interessante porque, assim, a paz não é só a ausência de guerra, mas nós estamos vivendo num mundo com muitas guerras, com muitos conflitos. Nós, seres humanos, nós temos muita tendência nós somos pessoas que cuidamos de nós mesmos. Né? Você como mulher, eu como homem, aí você se cuida. Mas como é que eu cuido da minha dimensão espiritual? Você todo dia acorda, ajeita seu cabelo, bota maquiagem, tem um momento que você vai para o salão, tem um momento que você compra suas roupas, está chegando o fim do ano, eu quero ser uma pessoa, né, fisicamente, me ver bem. Eu cuido da minha saúde, do meu corpo, porque ele é fundamental. Sim. Cuidar do corpo é essencial. Faz parte também da espiritualidade, o cuidar do corpo. Mas como é que eu cuido da minha alma? Como é que eu posso viver essa dimensão? E aí entra, cuidar da minha alma é olhar para si mesmo. Né? O que é que eu posso ser uma pessoa melhor no próximo ano? E aí vem a oração. Eu parar um dia. O dia tem 24 horas, mas antes de você deitar, você pode ali fechar seus olhos, fazer um momento de oração. Diga, Senhor, muito obrigado por esse dia. Ou me perdoe por esse dia, pelas falhas que eu cometi no meu trabalho, com as pessoas. Amanhã eu vou tentar ser melhor, né? Então, é fazer uma autoavaliação de si mesmo, mas buscar oração. E é no íntimo do nosso coração que Deus vem e fala. É lá no íntimo. Que é aí onde a paz vai entrando. Na medida que eu me coloco, a paz entra. Né? E essa paz que nós precisamos é uma paz interior. E para isso, quando a gente... Desculpa te cortar, mas complementando. Essa paz a gente alcança também... cuidando, não só nessa parte religiosa, mas na parte espiritual, da espiritualidade, que é uma meditação, sim, a meditação, esporte, alguma coisa assim. A meditação, a oração, tem muitos que fazem yoga, e é a parte, cuidar como eu disse no início, você pegar um dia, né, você às vezes vai para a praia, sentar ali, você vê o mar. Contemplar a vida. Né? Contemplar a vida, contemplar a natureza. Né? Quem foi que criou tudo isso? Sim. Os pássaros que cantam, né? As pessoas, então tudo isso é obra de Deus, é obra do Criador, de algo que está além, né?
Eu olho para o céu e vejo as estrelas. Né? Contemplar ali também. Contemplar os detalhes, os detalhes que muitas vezes nós deixamos passar no dia a dia. Né? É isso, gente. A gente podia ficar aqui falando um monte, mas acho que é o principal, dá pra gente, né, pensar muito o que a gente quer para o próximo ano. O Deus Ivan trouxe aqui, né, brincando até pelo seu nome, né? Sim, Deus Ivan. Você foi gigante nesse cuidado, seu cuidado com as palavras, na clareza de trazer a gente para essa realidade, para pensar em quem que a gente quer ser, né, nesse cuidado, para ser uma pessoa melhor na vida para o próximo ano, né? E queria agradecer pela sua presença aqui, por todos os seus esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado por todos. Né? É uma alegria estar aqui. E é uma alegria para mim sempre falar de espiritualidade. Né? Eu estava dizendo para a Mariana, às vezes eu brinco no hospital, que meu nome já traz o nome de Deus. Né? Então, por isso, no nosso nome também existe uma missão. Sim. O nosso nome não é por acaso. Nunca é. Nunca é por acaso. Então, Deus Ivan. Por que meu nome é Deus Ivan? Então, uma missão por trás de tudo isso. Sim. E com os pacientes eu aprendo, né, que, além de qualquer sofrimento, eu fui chamado a trazer alegria e a paz para aqueles corações que estão fazendo um momento tão desafiante da sua vida. É uma gotinha. Né? Mas faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Quantos pacientes dizem assim, Deus, muito obrigado. Depois que você conversou comigo, eu tive uma experiência de paz de Deus na minha vida. E aquilo eu saio dali tão emocionado. Quantas vezes eu chorei, saio chorando. Quantas vezes eu choro junto com o paciente, né? Então é isso. Espero que você tenha tido essa gotinha de paz também, de Deus Ivan. Nem tenho muito o que falar, né? Depois dessa aula incrível. Acho que a gente pode perceber que a nossa saúde está totalmente ligada à espiritualidade, a quem somos, quem queremos ser e a contribuição que a gente também quer deixar para o mundo, né? Encontrar o nosso propósito aí. Então, aproveita o ano novo, seja grato pelo que você tem, pelo que você conquistou. E eu te convido a fazer uma reflexão importante. O quanto você está vivendo hoje o que você sempre pediu? Pensa isso aí. Um excelente fim de ano, boas festas e a gente se vê em 2025.